Siga o modelo comunicativo de sociedade em rede para otimizar os procedimentos para a determinação da condição de refugiado, publicado em 2013 na Revista Brasileira de Política Internacional, é fruto de pesquisa pós-doutoral no Centro de Estudos de Refugiados da Universidade Canadense de York e versa sobre as dificuldades para implementar os procedimentos para determinar a condição de refugiado, sugerindo alternativas para otimizar o modelo criado pelo Acnur, ao se basear em uma relação dialógica entre os agentes ou parceiros envolvidos no processo. A pesquisa ela se preocupa com os solicitantes de refúgio e com a ausência de normas juridicamente vinculantes para protegê-los no local de acolhimento. Mas se pergunta por que o modelo comunicativo de sociedade em rede? Bom, o atual regime internacional de refugiados foi criado nos anos 50 e os procedimentos se encontram no Manual do Acnur de 2005, que funciona como um guia com diretrizes, mas sem normas jurídicas vinculantes, e nem informa a competência de cada agente, de cada parceiro implementador do procedimento para a determinação das condições de refugiado, como os governos locais, as ONGs, os refugiados e os próprios solicitantes de refúgio. A ausência de regulação jurídica padronizada e as diferentes práticas aplicadas em diferentes regiões levam a conflitos entre as competências dos agentes. Então, a solução que eu proponho é um modelo comunicativo de sociedade em rede, inspirado na teoria da ação comunicativa de Habermas, com o fim de evitar as discrepâncias entre as regiões, no que se refere à implementação dos procedimentos. O Manual de 2005 ele estabeleceu padrões gerais, como a solicitação que deve ser feita por escrito, necessidade de entrevista, uma decisão ser fornecida por escrito, o direito a um recurso administrativo ou judicial, mas ele não fornece detalhes do papel de cada agente e ainda permite que o Acnur local ajuste os procedimentos de acordo com as realidades locais. Também a falta de supervisão e de comparação com outros locais leva a procedimentos falhos, com efeitos negativos nas vidas dos solicitantes de refúgio, como demora das decisões, medo de ser enviado de volta ao refoulement, falta de informação e retraumatização durante as entrevistas. Eu não digo que os procedimentos devam ser absolutamente padronizados globalmente, porque a generalização pode causar dificuldade de implementação. Mas todos os agentes devem cooperar na implementação, considerando sua própria realidade e seguindo os padrões gerais. Quanto ao papel de cada agente, o Acnur poderia preparar, interpretar, publicar e implementar o regime criado por ele, mas ouvindo os outros agentes, governos, ONGs, refugiados, acadêmicos e seus próprios funcionários locais. Ainda, o Acnur precisa de uma autorização legal dos estados para exercer seus mandatos nos territórios nacionais. Já os estados devem buscar um certo equilíbrio entre o exercício de sua soberania e as obrigações internacionais com os tratados de direitos humanos ratificados, em colaboração com a Acnur e ONGs locais, delegando ou não suas tarefas a eles. As ONGs apoiam os solicitantes de refúgio, por isso devem estabelecer relações mais profundas com governos locais, persuadi-los, obter apoio da mídia e da sociedade, advogando em prol dos refugiados e dos solicitantes de refúgio. Os refugiados normalmente apoiam as ONGs, mas os solicitantes são esquecidos, não têm voz. Então, por conta da falta dos direitos humanos protegidos, eles se tornam esquecidos. Enfim, cada agente ou parceiro tem seus valores e seus próprios interesses, mas a mesma meta, proteger os solicitantes de refúgio, sendo essencial essa colaboração entre eles. Infelizmente, resultados positivos nem sempre são alcançados. Como eu disse há pouco, há diferentes práticas e assim falhas na implementação dos procedimentos, como assistência jurídica conduzida por representantes legais que não têm conhecimento jurídico e psicológico suficiente para lidar com essas pessoas vulneráveis e traumatizadas. Eu recomendo assim que a responsabilidade para as soluções devam ser compartilhadas por todos os parceiros implementadores dos procedimentos, de forma clara e dialógica, e considerando cada realidade regional e os objetivos específicos dos agentes. Essa solução poderia ser um modelo comunicativo de sociedade em rede, construído a partir da sociedade em rede de Castells, do agir comunicativo de Habermas, da comunidade de argumentação e comunicação de Apple, do modelo dialógico de Chime e das interconexões na governança global de Betts. Em suma, o diálogo entre os parceiros, agentes, é a palavra-chave,
além de programas educacionais e de treinamento, apoiados e coordenados pelo Acnur, para fortalecer sua autoridade moral e persuadir governos e ONGs a determinar a condição de refugiado com base humanitária, de forma a evitar o refoulement, a advogar em prol de procedimentos internos justos, rápidos, eficientes e imparciais, e baseados nos princípios mínimos de direito administrativo e direito natural, e, enfim, obedecendo ao regime internacional dos refugiados e, principalmente, aos procedimentos para a determinação da condição de refugiados. Muito obrigada.